Então, agradeço muito o convite para tentar aqui discutir com vocês, apresentar um pouco do que alguns, não são poucos, pesquisadores estão trabalhando hoje em dia no campo da crítica da economia política a respeito do qual é o sentido do capitalismo contemporâneo, em que momento ele se encontra, como se caracteriza, de onde ele veio, para onde ele vai, um pouco mais de futurologia, mas enfim, tentar entender um pouco mais o momento conjuntural em função da inserção estrutural em que essa economia mundial capitalista já vem há algum tempo se encontrando, e não, justamente esse é o sentido da crítica da economia política, não apenas para entender o sentido de onde nós estamos, mas para podermos identificar o leque de possibilidades, também, por suposto, as limitações, do que nós podemos fazer do ponto de vista da transformação dessa realidade. Também dá para pensar na manutenção dessa realidade, mas, enfim, do ponto de vista da crítica da economia política, em última instância, como transformá-la, mas para transformá-la é preciso entendê-la. Se você não reconhece teu inimigo de saída, você perdeu de saída. Então, um pouco é esse o sentido que nos une a todos, no mundo inteiro, vários, claro que temos brigas homéricas e nem tão homéricas assim entre nós, mas eu acho que esse é o princípio que baliza um pouco o sentido do que nós fazemos. O que eu combinei com a organização do seminário era falar sobre tudo ao mesmo tempo, em pouco tempo. Enfim, é impossível sem o mínimo de rigor que é necessário. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é sempre uma tentativa. Bom, primeiro, desculpem, eu sei que tem alguns colegas que não estão muito acostumados com o português, me pediram para falar um pouco mais devagar. Eu sempre tento, quase nunca consigo, mas se eu estiver falando muito rápido, porque eu falo rápido independente da língua, é porque é a origem italiana da família, então eu falo com as mãos, me mexo muito, e falo rápido. E pouco lá, um pouco cá, às vezes saem alguns palavrões, coisa de italiano, você deve lembrar, né, da família. Eu vou tentar falar devagar, se estou demasiado rápido, me avisa que eu tento dar uma... Bom, o que eu tentei, então, aqui trazer para vocês, na verdade, são dois conjuntos de coisas que é bem possível, quase certo, que o segundo conjunto fique um pouco prejudicado justamente pelo tempo. Primeira coisa, o primeiro conjunto é justamente discutir o capitalismo contemporâneo. Qual é a lógica, qual é o sentido de valorização do capital, é claro que com particularidades em cada esferas particulares, mas o sentido mais total, se vocês quiserem, do capital em geral, de como ele veio se valorizando até esse momento e o que se abre, estamos nessa encruzilhada hoje em dia, do que pode vir a ser a lógica, o sentido, um novo sentido de valorização do capital daqui para frente. Então, uma lógica mais global, se vocês quiserem, nesse sentido. E um segundo conjunto de coisas, como é que isso impacta a nossa região América Latina. Cada um desses dois conjuntos de temas é um mundo, dá para ficar aqui 60 horas falando sobre o assunto. Eu vou tentar ser sintético o máximo que eu puder. É bem possível que o segundo conjunto fique um pouco prejudicado, mas enfim, vamos tentar dar conta do assunto. Bom, eu vou partir aqui de uma... Não é uma premissa, porque na verdade ela acaba sendo demonstrada ao longo da minha intervenção, mas só para a gente ter um pouco a ideia de onde é que a gente quer chegar com isso. A premissa, enfim, a determinação que está aqui neste nível inicial pressuposta, é a de que a resposta específica, concreta, que o capitalismo contemporâneo está procurando, buscando dar para sair da crise estrutural na qual ele se encontra nesse momento, 12 anos já, vou falar disso com detalhes daqui a pouco, requer, necessita, é obrigatório, é necessário, não tem alternativa. Ixi, lembrei de uma figura funesta, mas enfim, não tem alternativa é duro, né? Enfim, there is no alternative, não sei se vocês lembram da... O neoconservadorismo, o neofascismo, a nova direita, não vou brigar aqui pelos nomes, eu sei que tem um debate imenso sobre o assunto, mas o que me importa aqui é o que há de fundo nisso. A forma como o capitalismo contemporâneo tem que sair, está tentando sair da sua crise, requer esse tipo de coisa. Requer esse desdobramento no plano ideológico, político, comportamental, e por isso é que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas na Argentina, na América Latina, no mundo, é claro, cada lugar, cada espaço, cada região, com a sua especificidade. Mas essa nova onda, esse neoconservadorismo, esse neofascismo é necessário para o capitalismo. Eu quero chegar lá. Bom, o
Que capitalismo é esse? Onde é que nós nos encontramos? O capitalismo vive já há 12 anos, desde 2007, a crise estoura em 2007, é que ela se aprofunda em 2008. Sim, outra advertência que eu devia ter feito no início. Eu vou tentar o máximo que eu puder evitar o economês. Eu sou economista de barba, cabelo e bigode. Economia é uma linguagem que foi construída deliberadamente para não ser entendida. Tá? É deliberado isso, não é por acaso. Então, vou tentar evitar isso. Quando eu não conseguir, vou tentar explicar os termos. Tá? Economia geralmente dá nome complicado para processos mais ou menos simples. Mas o que eu quero tratar aqui é exatamente o contrário. Tem uma palavra que todo mundo usa, portanto simples, para um processo um pouquinho mais complexo. Mas vou chegar lá. Então, eu já pedi desculpas. Bom, essa crise estrutural pela qual passa o capitalismo atualmente, que estoura em 2007... ela só pode ser entendida, como qualquer crise do capitalismo, em função da fase imediatamente que a antecedeu. Ou seja, todas as crises no capitalismo, principalmente as estruturais, elas são decorrências do desenvolvimento das contradições, as de sempre do capitalismo, mas que se manifestam em períodos históricos específicos, da fase imediatamente anterior. Eu não tenho tempo para desdobrar isso, mas, desde um ponto de vista da crítica da economia política, de Marx, tendo como base, embora existam distintas interpretações, o processo cíclico da acumulação de capital no médio e longo prazo requer que toda fase de ruptura, uma crise ou uma retomada, seja consequência, um desdobramento dialético necessário da fase imediatamente anterior. Ou seja, o capitalismo entra em crise porque cresceu antes. E depois vai voltar a crescer porque entrou em crise. Ou seja, a fase de retomada da acumulação de capital é sempre uma decorrência necessária das consequências da crise que o antecedeu. Isso faz com que o movimento cíclico seja necessário, próprio, característico do que é a legalidade do capitalismo. Não tenho tempo de desdobrar isso, mas é porque isso me permite ir para onde eu quero. Que é o seguinte: a crise do capitalismo contemporâneo, que a gente vive atualmente, ela é decorrência necessária de como o capitalismo contemporâneo se construiu a partir da sua grande, ou da sua última, não contando esta, crise estrutural que ocorreu na virada dos anos 60 para os anos 70. Aqui tem um tema também longo, que na literatura se costuma falar de crise dos anos 70, mas ela estoura nos anos 60, porque, enfim... tem a ver também, inclusive, com discurso, com ideologia, não vou entrar nessa seara, mas, enfim. O problema é que, se a gente continuar indo para trás dessa forma, a gente vai chegar nos começos do capitalismo, porque a gente vai entender a grande crise, ou a crise estrutural, dos anos 60 para a virada para os anos 70 do século passado, na forma como se construiu o capitalismo, historicamente, no período imediatamente anterior, o capitalismo segundo pós-guerra. E assim a gente voltaria, né, até o início do capitalismo, que também tem todo um debate da transição, não vou entrar, mas não precisamos ir tão longe. Por que não precisamos ir tão longe? Porque, independente de qual seja a particularidade, a especificidade de uma crise estrutural específica, que tem suas especificidades, as crises no capitalismo ocorrem, não vou entrar aqui no debate sobre a teoria das crises, mas, enfim, elas se manifestam, se explicitam basicamente por uma mesma razão. Por que elas ocorrem? O debate sobre a causalidade é longo, não vou entrar nele aqui. Mas, basicamente, o capitalismo entra em crise porque ocorreu uma superprodução, atenção, de capital. É muito comum a confusão entre conteúdo e forma. É muito comum. E a forma que mais se confunde desse conteúdo, capital, é a forma mercadoria. Não é raro dentro do marxismo, e até mesmo fora dele, interpretar-se as crises do capital por uma superprodução de mercadorias. É claro que, num nível de abstração mais elevado, se tudo no capitalismo é, mais ou menos, dependendo da coisa, mercantilizado, se as relações sociais são elas mercantilizadas, e, portanto, a mercadoria é a forma mais geral, mais abstrata, no final das contas, tudo acaba sendo mercadoria. Mas, nesse sentido mais abstrato, a gente não chega à determinação concreta. O que eu quero dizer com isso? Que o que se superproduz nas crises é capital, o valor que se valoriza em movimento, em processo, em dinâmica, em rotação, independente ou relativamente independente das formas que ele possa assumir naquele momento específico, que são basicamente 3 formas. Mercadoria, evidentemente, dinheiro, que é uma mercadoria especial, e a produção, o capital na forma produtiva.
Ou seja, quando ocorrem crises no capitalismo, se superproduz capital, capital em excesso, que pode assumir distintas formas. Pode se apresentar como uma superprodução de mercadorias e ou como uma superprodução de dinheiro e ou como uma superprodução de capital na esfera produtiva. Pode ser as três juntas, pode ser duas e três, pode ser uma das três. O que não pode ser nenhuma das três. Se não tiver nenhuma das três é porque não teve a crise. Isso é importante porque eu me lembro, já estou falando disso há 12 anos, sobre essa crise específica, que quando a gente começou a falar sobre essas coisas, alguns marxistas mais quadrados, sim, eles ainda existem, mas convencionais, ortodoxos, o termo que vocês quiserem, não, isso não é crise porque é uma crise. Um lado financeiro não teve, pelo menos ainda, superprodução de mercadorias. Em Marx, a superprodução é de mercadorias. Não. Em Marx, a superprodução é do conteúdo do capital e já estava lá posta em 2007. Bom, mas por que isso é importante? Porque, notem, isso significa, para dizer num português claro, que tem capital em excesso. É claro que toda vez que a gente fala excesso, falta, mais, menos, bonito, feio, tem que ter uma média, um sarrafo, um padrão de comparação. Se produz capital em excesso em relação a quê? Bom, e aqui eu tenho que recorrer a uma figura de linguagem importante. O capital, pela sua própria lógica, pelo que ele só tem como referente a si mesmo. O capital é narcisista. Ele se olha a si mesmo. O que significa dizer isso? Que quando a gente está dizendo que o capital se produz em excesso a si mesmo. Em última instância, o que eu estou dizendo é que o capital se produz a mais do que ele deveria ter se produzido para que consiga manter a mesma taxa de valorização que ele vinha mantendo até aquele momento. A conclusão disso é que a superprodução de capital tem como contraface da mesma moeda a redução das taxas de valorização, o que, num plano mais concreto, significa a redução das taxas de lucro. Portanto, a redução da taxa de lucro, superprodução de capital, são nomes distintos, se vocês quiserem, ou formas distintas de uma mesma coisa, que é o capital na sua crise, que se manifesta necessariamente de tempos em tempos através de um fenômeno cíclico. Em poucos minutos eu estou resumindo aqui uma discussão homérica, eu sei que isso dá pano para manga, se quiserem, depois, no debate, a gente pode entrar sobre o assunto. Mas por que isso é importante? Porque se é assim, a única forma que o capital tem de sair de qualquer que seja crise estrutural é dar conta desse capital produzido em excesso. E aí, do ponto de vista lógico, tem duas alternativas. A primeira delas, que é, digamos assim, a saída, entre aspas, 100% liberal, deixa o mercado funcionar. Se foi produzido capital em excesso, a própria lógica do movimento do capital que se produz, que se realiza para se reproduzir, para se realizar novamente, vai fazer com que esse capital em excesso seja precificado para baixo. A taxa de lucro cadente vai fazer com que esse capital se desvalorize e, portanto, na lógica liberal, seja corrigido aquele excesso de capital. Sim, há liberais honestos. Esses liberais honestos, não são todos eles, eu sei. Mas dizem, se o mercado funciona para cima, no auge ou no crescimento, tem que funcionar para baixo. Então deixa o mercado corrigir. O que significa dizer que esse capital em excesso vai ter que ser desvalorizado, leia-se, vai ter que quebrar capital. Nota de rodapé. Alguns desses liberais honestos, quando estoura a crise de 2007, 2008, falaram isso, deixa os bancos quebrarem. É assim que funciona. A gente sabe que não funciona bem assim, mas enfim, volto ao assunto daqui a pouco. Mas o meu ponto é o seguinte, então a primeira saída é deixar esse capital em excesso se desvalorizar. A gente sabe, por outras razões, inclusive numa determinação mais concreta, que tem a ver com relações de poder, de Estado, política, que o capital deixar com que ele mesmo se quebre, se desvalorize nos patamares requeridos para essa crise específica, começa, como dizem aí no popular, a dar ruim. Então temos que ver qual é a segunda alternativa que o capital sempre tem para sair da sua crise. Qual é a segunda alternativa? Se tem capital em excesso, que não está encontrando espaços de valorização para continuar mantendo as taxas de valorização, ele precisa ampliar, estender ou intensificar espaços de valorização já existentes ou criar novos espaços de valorização. É claro que sempre existe alternativa, no real concreto, o que acaba acontecendo, um mix entre as duas coisas. Parte daquele capital superproduzido se desvaloriza, a outra parte, que continua em excesso, acaba ou procura, pelo menos, buscar espaços de valorização já existentes expandidos ou novos que procuram ser expandidos. Bom,
Isso, como sempre, no capitalismo aconteceu no final dos anos 60 do século passado. Estava sobrando capital. Como é que o capitalismo se reconstrói? Dá para contar essa história para trás, já aconteceu a partir daquele momento. Ou seja, como é que se constitui o capitalismo contemporâneo? Percebam, eu estou querendo identificar o que é o capitalismo contemporâneo para poder saber o porquê ele entra em crise a partir de 2007. Então, qual é o sentido do capitalismo contemporâneo que se constrói historicamente, sempre é, concretamente, a partir dos anos 70 para cá? Aqui tem não vou dizer um número, mas aqui tem várias características, todas elas importantes, sem as quais, ou sem uma delas, não dá para entender o que é o capitalismo contemporâneo, e não é um mero checklist, 1, 2, 3, 4, 5, porque o que importa aqui é a articulação dialética entre esses componentes, mas eu não tenho tempo de trabalhar todos esses componentes. Eu vou enunciar alguns deles aqui rapidamente, só para vocês saberem do que eu estou falando. Não é uma eventualidade histórica que, a partir dos anos 70, tenham ocorrido processos de reestruturação produtiva, com várias manifestações concretas. E aí tem todo um debate sobre os nomes, os termos, caracterizações, toyotismo, Kanban, just-in-time, reengenharia, downsizing, upsizing, enfim. Processos de reestruturação produtiva, todos eles com o intuito de aumentar a taxa de mais-valor ou a taxa de exploração de forma a aumentar a produção do mais-valor, do excedente, que é ainda, nessa instância, na produção, a possibilidade de uma maior valorização. Não é uma necessidade, porque esse valor a mais precisa ser realizado na circulação do capital. Mas, portanto, essas reformas neoliberais que começam a partir dos anos 70, nesse caso específico, via ou buscando uma reestruturação produtiva, não é uma eventualidade histórica que tenham aparecido naquele momento. Faz parte desse pacote do que é o capitalismo contemporâneo. Portanto, não é uma eventualidade de que o liberalismo transfigurado para neoliberalismo, enfim, tem todo um debate sobre isso. Tampouco é uma eventualidade histórica que tenha renascido da cinza, se vocês quiserem, a Fênix. Lembrei do Plano Fênix lá na Argentina, enfim. A partir dos anos 70, o Plano Fênix não é, enfim, não vou entrar nos detalhes. Não é uma eventualidade que é justamente histórica, que é a partir dos anos 70 que volta a estar na pauta da mesa, negociação internacional, processos de abertura comercial, renegociação via GATT, defesa ideológica, política e prática de processos de abertura financeira, liberalização da conta de capital, ou seja, ampliação de mercados do ponto de vista do comércio internacional e do ponto de vista das finanças. Sim, buscava-se novos espaços ou ampliação de espaço de valorização para um capital que havia sido superacumulado. Faz parte do pacote. Não é tampouco uma eventualidade histórica que o processo de, talvez eu tenha tempo de tratar disso ao final, transferência de valor que é produzida na periferia do sistema, nas economias dependentes, mas que é realizada e acumulada nas economias centrais, tenha aumentado distintos mecanismos a partir dos anos 70. É clássico isso. Capitalismo, de um ponto de vista mais da lógica imperialismo, dependência, procura sugar recursos para, a partir do centro, tentar sair da sua crise. Enfim, tem um neoliberalismo dentro disso, política econômica regressiva, política tributária concentradora de renda, sob a lógica falsa, mistificada, de que quando você concentra a renda, sim, eles são honestos, dizem que estão fazendo, isso vai fazer com que aumente a massa de lucros, o capital aumente sua valorização, ele, portanto, invista mais, e ao investir mais, contrate. Aí vem a história a teoria do bolo crescendo para pingar um pouquinho para os de baixo, vai ter contratação, mais emprego, mais renda, etc, etc. Tudo isso está no pacote do capitalismo contemporâneo. Mas eu não vou falar de nada disso agora. Eu sempre faço isso porque, às vezes, me falam, mas você está pegando apenas um aspecto do capitalismo contemporâneo. Não, é que eu não tenho tempo de tratar de todos. Então, não desconsiderem todos esses fatores que fazem parte da constituição do capitalismo contemporâneo, e tem gente que faz esse resgate dessas características muito melhor do que eu. É porque eu quero me centrar em dois desses elementos do capitalismo contemporâneo. Dois porque um explica ou ajuda a explicar o outro. O primeiro deles é a rotação do capital. É um tema que o Marx trabalha na seção 2 do livro 2.
chato demais de ler, mas assim, muito chato, eu sei. E não é só porque o livro 2 não estava pronto para ser publicado, também por isso, mas é porque a temática é chata. O Marx entra ali na discussão de como é que se dá especificamente em determinados setores a lógica do processo produtivo, porque ele está preocupado com o tempo que demora o capital ali estar no processo produtivo. Ele gasta tempo sabendo como é que se dá um... ele não tinha terminologia... A terminologia que ele usava à época não era essa, mas só para vocês entenderem o que eu estou falando. Como é que se dá essa cadeia, essa rede de distribuição daquilo que foi produzido, ou do contato com os fornecedores das matérias-primas, meios de produção, e como é que se dá o mercado de trabalho, a força de trabalho, de forma a acelerar esse processo de rotação do capital. É chatíssimo de ler, porque ele entra em exemplos, inclusive do século XIX, que foi quando ele viveu, e, portanto, parece um pouco distanciado. Mas, enfim, é chato de ler, mas é crucial. Sem isso, meu ponto de vista, não dá para entender o que é o capitalismo, não dá para entender, portanto, o que é o capitalismo contemporâneo. Qual é a importância da rotação no capital? Ali, especificamente, acho que é no capítulo 16, enfim, mas ele trabalha isso ao longo da sessão inteira, ele descobre uma categoria que para mim é chave, que ele chama de taxa anual de mais-valor, ou de mais-valia, ou de exploração, etc, etc. O que ele descobre ali? Ele descobre o seguinte... que tudo mais constante, desculpe um economês aqui agora, ou seja, todas as condições iguais, produtividade, trabalho, intensidade, jornada, enfim, tudo aquilo igual, mesma taxa de exploração, aquela que a gente conhece lá do livro 1, tal. O simples fato do capital fazer aquilo que ele faz mais rápido, muda a coisa. Por que muda a coisa? Porque se eu pego um determinado período de análise, por exemplo, 1 ano, se o capital fizer o que ele faz, ou seja, sair do D para chegar no D', passando por todas as fases necessárias até chegar no D', se ele fizer isso mais rápido, isso significa que naquele período de análise ele vai fazer aquilo mais vezes. Ou, para dizer nos termos dele, se cai o tempo de rotação do capital, o número de rotações que o capital vai dar, vai girar, vai circular, enfim, no mesmo período de 1 ano vai ser maior, o número de vezes. Para quem não está conseguindo visualizar, imagine que o tempo de rotação seja de 12 meses no começo. Então, em 1 ano, ele vai fazer aquilo uma vez. Vai sair de D, por exemplo, 10, chegar em D', 15, uma vez. Se no ano seguinte ele consegue reduzir o tempo de rotação para 6 meses, brutal a redução do tempo de rotação, isso significa que no próximo ano ele vai fazer a mesma coisa 2 vezes. Eu não estou nem falando de reprodução ampliada para facilitar a visualização. Notem que já daí, já tem um ganho. Por que tem um ganho? Porque significa que no mesmo período de tempo, a produção de mais valor, de excedente, da valorização, e capital é valor que se valoriza, já vai ter duplicado. Mas aí diz o Marx, aí tem um efeito Polishop. Polishop para os não brasileiros, e não é apenas isso. Enfim. Que é o seguinte, notem, no segundo ciclo de rotação, então, reprodução simples, 10 vira 15. Então, se é reprodução simples, depois virou 15, 5 vai para consumo improdutivo, o capitalista vai gastar, vai encher a cara... Não sei onde é que se enche a cara aqui fora da USP, mas enfim, nesses bares aqui em torno. Ele volta ao processo produtivo com 10, mesma composição orgânica, imagine que seja 8 para meio de produção, 2 para força de trabalho, e volta a produzir 15, então vai ter mais 5. Percebam, não é só que ele vai ter 5 por ciclo, e agora 2 ciclos, 5 vezes 2, 10 a massa anual de mais valor produzido. É mais do que isso. Por que é mais do que isso? Porque no segundo ciclo de rotação, eu estou excluindo aqui o capital fixo, porque senão teríamos que calcular mais períodos. O capital não precisa tirar do bolso 10. Não precisa sair do bolso dele. Não precisa um dispêndio adicional de capital de 10. Porque já ocorreu no primeiro ciclo. No primeiro ciclo, estamos supondo que ele tirou da carteira 10, 8 para meios de produção, 2 para força de trabalho, e isso, pela própria lógica de valorização, D veio 15. No segundo ciclo, ele não precisa tirar mais 10. Por que não? Porque o próprio primeiro ciclo já fez com que aqueles 10 iniciais virassem 15. 5 ele separa, consumo improdutivo, e 10 ali já estão. O que é que significa? Que do ponto de vista do dispêndio de capital, a taxa de mais-valor que nos importa no período inteiro é o mais-valor total produzido naquele período, vai ser o mais-valor por ciclo vezes o número do ciclo, no meu exemplo deu 5 por ciclo vezes 2 dá 10, sobre a única vez em que o capital tem que tirar do bolso, despender capital para contratar aquela força de trabalho que lhe permitiu produzir o excedente de 5. Isso significa que a taxa anual de mais-valor vai ser aquela taxa de mais-valor do livro 1 vezes o número de rotações. O que é que significa isso?
que para a mesma taxa de exploração, ele sempre trabalha com o exemplo de 100%. Quanto maior for o número de vezes de rotações que o capital fizer o que ele faz, maior será a taxa anual de mais valor. E lá no livro 3, ele vai dizer, vai constatar, portanto, tanto maior será a taxa anual de lucro. Então o capital consegue se valorizar mais, ser mais de si mesmo, lembre-se, ele é narcisista, pelo simples fato de que faz as coisas mais rápido. Isso é uma descoberta genial. E, bom, para entender o capitalismo contemporâneo também é genial, porque a gente percebe essa história de que o tempo passa mais rápido, né? Já estamos em outubro. Né? Como é que é aquela propaganda? Vou fazer propaganda de graça aqui. Já é Natal na Líder, né? Pois é, como assim o tempo passa mais rápido? Sim, o tempo passa mais rápido. Sim, eu já fiz esse tipo de intervenção em congresso de biólogos. Enfim, bizarrias, né? E me falaram, olha, Marcelo, melhora o teu exemplo, porque tem uma determinação biológica que, de fato, o tempo passa mais rápido, significa que você está ficando mais velho. Aí tá, então, dada essa determinação mais biológica, assim, do ser não social, se vocês quiserem, a gente está ficando mais velho, o tempo passa mais rápido, tem uma determinação social que é importante, o tempo passa mais rápido, porque o capitalismo faz com que o tempo passe mais rápido. O tempo está se encurtando, as coisas estão aceleradas. Exige a gente fazer coisas mais rápido. É uma bizarra. Dos anos 70 do século passado para hoje, é uma loucura o que a gente faz, as coisas cada vez mais correndo. O capital exige isso da gente. Com todos os desdobramentos que isso traz, também já discuti isso em congressos de psicólogos, psicanalistas, das famosas doenças contemporâneas, né? Enfim. Bom, então a rotação do capital é crucial. Sempre esteve no capitalismo. Mas é que o capitalismo contemporâneo faz isso como nunca antes na história do capitalismo. Porque aumenta a taxa anual ou periódica, se a gente quiser contar não anualmente, mas por outros períodos, a taxa anual ou periódica de lucro. Bom, então guardem isso. O outro componente do capitalismo contemporâneo que eu queria trazer aqui é o tal do capital fictício. Esse é... Também nenhuma novidade, o Marx já tinha descoberto essa lógica do capital fictício no livro 3 do Capital. Já tinha... mas é que o capitalismo contemporâneo desenvolve isso de maneiras... Vou demonstrar isso. Primeira coisa importante aqui é por que voltar ao Marx lá de meados do século XIX na categoria capital fictício e não nos aproveitarmos de desenvolvimentos dentro do marxismo, com ganhos, desenvolvimentos mesmo, reais, concretos, de outras categorias. Por exemplo, a mais utilizada... por que eu não uso a tal financiarização em abstrato? Porque a noção mais tosca de capital financeiro, quando eu digo tosco, eu estou pensando no nível de abstração assim em Sardenberg, Miriam Leitão, tosca mesmo. É aquela lógica que, num nível menos tosco, digamos assim, numa concepção mais keynesiana, se vocês quiserem, é pensar o capital financeiro como sendo aquele capital rapina. O capital que meramente se apropria e não produz nada. Né? Só suga, vampiro, enfim. Se minha referência crítica da economia política, se isso é Marx, percebam que isso não faz o menor sentido, porque se você chama de capital financeiro o capital que meramente se apropria e não tem nada que ver com produção, e a gente lembra de Marx, a gente percebe que o capital faz, ao valorizar-se, os 10 virarem 15, não é que ele produz o excedente. Ele adquire, por intermédio da compra, pagando o valor da força de trabalho, é um pré-requisito, é a ética mercantil capitalista, tem que pagar o valor, para adquirir o direito de poder apropriar-se do consumo, do valor de uso daquilo que você está comprando. Fui extremamente rigoroso aqui. Então, paga-se o valor, sim, o pedágio da força de trabalho, qualquer que seja ele, luta de classes, tudo isso sabemos muito bem, para adquirir o direito de consumir o valor de uso da força de trabalho, que, para a sorte do capital, o consumo do valor de uso da força de trabalho, da capacidade de trabalho, é o trabalho, que é a substância, o fundamento do valor. Por isso, a valorização. Mas, ali, no português claro, o capital não produz. Ele adquire o direito de apropriar-se de quem verdadeiramente produz valor, que é a força de trabalho no exercício dessa capacidade de trabalho, que é o processo de produção. Portanto, se você está me chamando de capital financeiro, um capital que não produz, apenas se apropria, todo o capital é capital financeiro. E uma categoria que serve para tudo, bom, eu estudei um pouco de lógica, não serve para nada. A categoria serve para discriminar, tá certo? A adjetivação de capital financeiro serve para qualificar um capital financeiro diferente dos outros capitais não financeiros.
Então, nessa abordagem mais tosca, keynesiana, se vocês quiserem, de entender capital financeiro como sendo mera apropriação de algo que não produz, se a minha referência é Marx, não me ajuda. Ah, mas tem o capital financeiro do Hilferding. É verdade. Qual é o meu? Aí eu, chato, carcanholismo, sou chato. Por que eu não acho producente, digamos assim, trabalhar com a categoria capital financeiro lá do Hilferding? Primeiro que a própria categoria tem questões em si. Enfim, vou apenas mencionar uma. O Hilferding, primeiro, ele estava pensando, tudo bem que às vezes ele acha que faz mais do que ele fez, mas o objetivo dele era tentar entender como é que se constrói um arranjo financeiro específico, datado, em determinado lugar. Ele quer saber como é que a Alemanha virou Alemanha. O lugar onde ele vive é com quem ele briga. Então ele quer saber como é que o arranjo financeiro, o financiamento de capital foi possível, de maneira específica, para levar ao que levou a ser o capitalismo alemão. Portanto, é uma categoria que ele pensa para um lugar específico, para uma época histórica específica. É que às vezes ele tem descobertas maravilhosas ali. Então ele tem uma base real concreta para ele achar que fez mais do que fez. Eu concordo com isso. Mas é específico. Vem o Lenin, que inclusive tem acesso ao texto antes da publicação, tem a tal do prefácio, que depois acabou sendo publicado, não foi mexido, enfim, tem todo um debate sobre isso. Há o Capital Financeiro do Hilferding, que sai em 1910. O Lenin interpreta que fala, olha, não, você percebeu algo mais do que você acha que percebeu. Você percebeu qual é a lógica do capitalismo, à época deles, contemporâneo, que eu vou chamar de imperialismo. Tudo bem, tem questões nisso, não vou discutir. Mas o problema é que a categoria original capital financeiro entende como a fusão, a síntese. E a síntese aqui não apenas categorial, prático-econômica, mas também do ponto de vista do plano do poder. Tinha toda uma... do capital bancário com o capital industrial, sob a dominância, não existia o termo à época, mas enfim, do capital bancário. Qual é o problema? O problema é que o Hilferding entende capital bancário muito próximo, quase colado, com instituição bancária. Capital bancário para o Hilferding é quase banco. E capital bancário em Marx não se restringe a banco. Capital bancário em Marx é categoria. Banco é uma instituição que pode cumprir as funções do capital bancário ou não, pode ser outra instituição. Capital bancário em Marx, no Capital, pode ser traduzido nos termos contemporâneos como sistema financeiro. Confundir o sistema financeiro com o banco enfim, esse é um dos problemas que eu tenho com a categoria. Outro problema, vou parar aqui. No mínimo, tratar o capitalismo de hoje, contemporâneo, com a categoria do Hilferding lá, capital financeiro, no mínimo é algo anacrônico. No mínimo. O capitalismo de hoje, ele é diferente, continua sendo o capitalismo, mas ele é diferente o suficiente daquele capitalismo, do imperialismo clássico, se vocês quiserem, para a gente continuar usando a mesma categoria. Significa não perceber as especificidades de hoje. Alguns mais sagazes, e um esforço louvável, falam, não, mas é que tem a historicidade na historicidade. Então o imperialismo é uma época histórica específica do capitalismo, mas é que dentro do imperialismo você tem fases históricas, uma historicidade dentro da historicidade. Então você teve o imperialismo clássico, o imperialismo do período de guerras, o imperialismo do segundo pós-guerra, e você tem o imperialismo contemporâneo. Então, portanto, eles trabalham, como para entender hoje, com o capitalismo financeiro contemporâneo. Aí brigam pelos nomes, potato, potato, tomato, tomato, para mim tanto faz o nome. Tá? Esses aí são mais sagazes. É melhor, mas eu prefiro o velho e bom capital fictício do Marx. Por quê? O que raios é capital fictício? Tentar explicar rápido. Primeiro, o capital fictício é e não é ao mesmo tempo o capital a juros. Mal traduzido em algumas edições para capital produtor de juros. Juros não é categoria da produção, é categoria da apropriação. Mas enfim, capital portador de juros em outras. O que é o capital a juros em Marx? Lá no livro 3. Ele já é o desdobramento dialético do capital de comércio de dinheiro. Ele já está inserido na seção 4, que devém à seção 5 do livro 3, que é o que o Marx chama de processo de substantivação das formas do capital. Aquelas formas do livro 2, dinheiro, mercadoria, produção. Então, essas formas substantivadas, tornando-se autônomas do ponto de vista particular, de capitais particulares, mas fazendo parte da mesma totalidade articulada, mas é que você vai criando mediações entre isso. Então, começa com o capital de comércio de mercadorias, aí aparece o capital de comércio de dinheiro, que se desdobra em capital a juros. O que é o capital a juros para Marx? É ali que aparece a terceira mercadoria especial do capitalismo. Conhecíamos duas do livro 1, dinheiro,
na ordem da exposição, e força de trabalho. As mercadorias são especiais no capitalismo não pelos seus valores, mas pelos seus valores de uso. E não os valores de uso concretos, resultantes do trabalho concreto útil de produzi-las, mas valores de uso com determinação social. O dinheiro é especial porque ele tem um valor de uso social formal de representar o valor das outras. Nenhum outro tem. A força de trabalho é especial porque tem o valor de uso. A capacidade de trabalho serve para trabalho. E trabalho é substância, fundamento do valor. Nenhuma outra tem. Bom, qual é a terceira mercadoria especial? Muito bem. Imagine que eu, Marcelo, sou o detentor de uma massa de valor na forma de dinheiro, não precisa ser necessariamente na forma de dinheiro, mas por razões óbvias é a mais fluida, se vocês quiserem, de 10. E posso, portanto, tenho a possibilidade, isso é crucial, de comprar 8 de meios de produção, 2 de força de trabalho, entrar no processo produtivo com aquelas condições do exemplo anterior, fazer com que aqueles 10 iniciais devenham 15. Constituindo capital. Isso significa que meus 10 anteriores são capital em potência. Sim, aqui o Marx tinha o Aristóteles na cabeça, o Dynamei. É a potencialidade. Nos Grundrisse ele é até explícito, no capital menos. Isso significa que eu sou o detentor da propriedade, eu sou o proprietário de um capital que tem essa possibilidade. Se eu vou exercê-la, concretizá-la, não é um problema meu. Eu faço o que eu quiser com aquilo que é meu. Capítulo 2 do livro 1. O que é meu, eu decido. Ninguém pode me obrigar a fazer aquela merda. Posso não fazer nada. Agora imaginem um outro indivíduo. Professor Carlos Teixeira, ali muito bem instalado, que não tem 10. É verdade. O que eu contei é mentira. Eu não tenho capital nenhum, né, nem de 10. Agora é verdade que o professor Carlos Teixeira não tem capital de nada. Agora eu vou contar uma mentira sobre o professor Carlos Teixeira. Imagine que ele seja um cara que fez um curso de capacitação no Sebrae, porque 10 é pequenininho, né, então tem que ser uma micro, pequena empresa. E, portanto, ele sabe lidar, ele sabe fazer o negócio. Já fez a pesquisa de mercado, sabe os concorrentes, sabe qual é a tecnologia média, sabe que meio de produção comprar, o capital fixo, qual é o capital de giro, a temporalidade de giro. Conhece o negócio. Né? Tem capital humano para tanto. Nossa Senhora. Essa hora da manhã falar essas coisas. Vou contar uma coisa que talvez seja verdadeira nessa mentira toda. Assim. Ele tem um bom trânsito com a força de trabalho, com sindicatos, né? Então sabe como negociar com eles, vai ter que negociar salário, jornada de trabalho, intensidade de trabalho, né? Enfim. Vai ter que negociar essa porra, dá trabalho ser capitalista. Vai entrar no processo, está disposto a entrar no processo produtivo, administrar aquela merda, controlar se é salário por tempo, se é por peça, que tempo, hora de almoço, não tem almoço, enfim. Vai ter que negociar isso. Aí consegue um MLI, a produção tem que vender essa porcaria ainda. Não é simples. Tem que ter uma rede de distribuição, tá? É micro, pequena empresa, também não é... Dá trabalho, mas ele está afim. Problema dele. Só que ele não tem os 10 iniciais. Eu tenho, e não estou afim. Mas podemos entrar numa negociação, podemos estabelecer uma relação social. Como toda e qualquer relação social no capitalismo, é uma relação social mediada por compra e venda de uma mercadoria. Mas qual é a mercadoria que eu vou vender e ele vai comprar? Essa capacidade que o meu valor na forma de dinheiro 10 tem de vir a ser 15. Portanto, a capacidade que um valor tem de se valorizar. Portanto, a capacidade de que aquilo seja capital. Marx vai chamar isso de mercadoria capital. E essa minha transação, eu vou vender para ele a mercadoria capital, ele vai comprar a minha mercadoria capital, envolve um preço. São os juros. A gente vai acordar, ele vai me pagar um determinado patamar de juros em função da taxa de juros que é determinada no mercado, oferta e demanda, como qualquer preço de mercado. E ele vai se comprometer a pagar isso em determinado tempo lá na frente, como um resultado do processo produtivo, sim, de excedente de mais valor, que ele vai fiscalizar, vai gerenciar, vai administrar, vai realizar. Ou seja, ele vai ser o capitalista funcionante e eu vou ser meramente o capitalista proprietário. E nós vamos dividir a mais-valia. Ele vai se apropriar da mais-valia que sobrar na forma de lucro industrial, ganho empresarial, Marx usará vários nomes em distintos momentos, e eu vou me apropriar na forma de juros. Notem, esse é o capital a juros. Eu, Marcelo, sou o proprietário de um capital que existe, pré-existe, mas já tem uma potencialidade de vir a ser algo mais, materializado no corpo do dinheiro na magnitude de 10. Ele existe, vai entrar no processo produtivo e a produção vai nos permitir, ao ratearmos, a apropriação em função da produção. Bom, capital fictício é algo mais complicado. O Marx, em determinado momento, chegou a dizer que esse era o momento do fetiche, o momento último do fetiche do capital.
Quando o capital, na sua particularidade, acredita, porque é real, concreto, na particularidade minha, que 10 viram 15, pelo simples fato de serem 10. Na minha ótica, a inserção social eu comecei com 10 em dinheiro, terminei com 15 em dinheiro. Então, na minha ótica, dinheiro gera dinheiro. E no plano particular, isso é verdade, é o fetiche último do capital. Quem sou eu para dizer que o Marx errou? Só acho que ele foi meio apressado, esse não é o limite último do capital. Ele já vem demonstrando na sessão inteira que o aprofundamento do fetiche do capital envolve o desaparecimento no plano particular de algumas formas do capital. Então, percebam, no capital de comércio de mercadorias, a lógica do comerciante é comprar a mercadoria e vender a mesma mercadoria. É DM de linha. Produção já ficou escondida. Ela está escondida, velada, mistificada, fetichizada. No capital de comércio, o dinheiro já tinha aparecido, mas ainda era um lucro comercial. No capital de juros, já é os juros. A forma mercadoria já ficou escondida, porque eu estou fazendo D de linha. Pois é, o capital é tão danado, mas é tão danado que ele consegue ir um pouco além no seu fetiche. Ele faz, inclusive, com que suma a forma D. Por que sobra? O linha. É o sonho do capital, ser puro conteúdo sem nenhuma forma. Pois é, o capital fictício consegue isso. Como? Professor Paulo. Não tem nem os 10 meu, é verdade, não tem capital nenhum. Não fez nenhum curso do Sebrae como o professor Teixeira, é verdade, também você não acredita no negócio de capital humano, tal, muito bem para você. E nada, né? Mas imaginem que a gente tenha irmão, tá, Teixeira? Então, 5 de excedente, 2,5 para você, 2,5 para mim, estamos resolvidos. Então, até porque a taxa de juros faz parte da tendência, igualação das taxas, enfim, não vou discutir isso. E o professor Paulo não tem nenhum nem outro, mas ele vive, e aqui não importa de como viva, mas ele vive com uma renda, portanto, com uma apropriação de 2,5 por período. Em T mais 1, em T mais 2 e assim por diante. Eu sou proprietário da mercadoria capital e vivo também, T mais 1, com 2,5 de renda. Professor Teixeira não é proprietário da mercadoria capital, o capitalista funcionante, mas também vive com 2,5 de renda. Né? A sociologia contemporânea, baseada em Weber, acha até, inclusive, que somos da mesma classe social, porque ganhamos o mesmo extrato de renda, né? E classe social se divide por extrato de renda. E tem uma base real concreta para isso. Ganhamos mais ou menos a mesma coisa, tendemos a morar mais ou menos nos mesmos bairros, a ter mais ou menos o mesmo padrão de consumo, frequentarmos os mesmos clubes, enfim, temos uma inserção social que parece, de fato, que somos iguais, porque ganhamos o mesmo nível de renda. O capitalismo é tão danado, que consegue aumentar essa percepção, que é mistificada, mas é real concreta, de que fazemos parte de uma mesma. Só que aí vamos pular você, tá? Ele vai vir direto para cá. O que ele faz? Ele pega uma folha de papel em branco e escreve o seguinte: repasso. Pode ser nominal ou pode ser aberto. O direito de apropriação futura. Então já tem uma base aqui, a expectativa de que você continue vivendo de 2,5 e perceba 2,5 ao longo do tempo. Mas eu repasso o direito de apropriação nesses 2,5 no futuro a quem hoje me pagar quanto vale este direito. Tudo bem? Qual é o preço disso? Notem, se vale o exemplo que eu dei, a taxa de juros é 2,5 que eu estou ganhando, sendo que 10 são meu, de início, propriedade minha. Portanto, taxa de juros de 25%. Tudo bem? Propriedade de 10 ganha 2,5. Se espera que no futuro a taxa de juros fique em 25%, quanto é que vai valer hoje o direito de apropriação futura de 2,5, ou seja, trazida por valor presente? Isso é matemática financeira simples. Vale 10. Então ele leva o papelzinho dele no mercado, qualquer outra pessoa aqui vai dar 10 por esse direito de apropriação de 2,5 no futuro, e ele constituiu 10. O que aconteceu aqui? Percebam, é a inversão da coisa. Qual foi a lógica de inserção social dele? A expectativa, futuro, de vir a apropriar-se de um valor que pode ser que exista ou não lá na frente, de 2,5, é antecipada, é trazida para o tempo presente, precificada, dada a taxa de juros, a 25%, no valor de 10. Então, a expectativa de apropriação construiu aquilo que eu, Marcelo, já tinha. Ele se tornou igual a mim. Daí para frente, somos proprietários de uma mercadoria capital. É o contrário. É a inversão total.
capital a juros, o capital pré-existe como potencialidade, mas ele pré-existe. A produção acontece primeiro e depois nós rateamos a apropriação. A apropriação como decorrência da produção, o que parece óbvio. O capital fictício é a completa inversão disso. Está claro isso ou não? E daqui se constrói uma infinidade de coisas. Por que se constrói uma infinidade de coisas? Porque, primeiro, ele e quem comprou o papel, isso aqui é uma transação, inclusive jurídica, na expectativa de que a taxa de juros se mantenha ao longo do tempo em 25%. As duas colegas aqui da frente falaram, esses caras estão loucos. A taxa de juros sobe, desce, ela é volátil. Aí ela vem e fala, eu acho que vai subir, sei lá, em algum período de tempo. Ela fala, eu acho que vai cair. Como assim? Quer apostar? Quero. O que elas fazem? Um papelzinho entre elas, uma aposta da taxa de juros no futuro, com base num primeiro papel. Então elas constroem uma outra forma de capital fictício no mercado futuro de juros, sim existe, com base, ou seja, derivado de uma primeira forma de capital fictício, tem um nome no mercado financeiro, chama-se derivativo. As outras duas colegas lá falam, mas eles estabeleceram um contrato, imagina que você, sei lá, pressupondo a taxa de câmbio estável, mas o contrato original é recebendo uma moeda, mas a receita dele vai ser em dólar. Então pressupõe uma taxa de câmbio estável no futuro. Não, a taxa de câmbio é volátil, todos nós sabemos. Ela fala, eu acho que vai cair, a outra lá fala, eu acho que vai subir. Fazem um outro papelzinho e transacionam um derivativo de câmbio no mercado futuro de câmbio. Eu vou ficar aqui até amanhã. Todos nós aqui fizemos esses papeizinhos com base na expectativa de, e se der ruim? Um apostou na compra, o outro na venda. O que apostou na compra e se dá para o outro lado? Vai perder dinheiro. Lembra? Eu não sei se você apostou na alta ou na baixa. Se acontece o contrário, você perdeu dinheiro. Você sabe disso antes. O que você faz? Acho que eu vou comprar um seguro. E você compra um seguro para se assegurar daquilo do outro lado no qual você não apostou. Tudo bem? Outro papelzinho. Mas a empresa seguradora que te vendeu isso, e está vendida, linguagem de mercado, desculpem, para o outro lado. Ela também quer fazer um seguro, e faz, chama-se mercado de resseguros. Eu vou ficar até amanhã aqui. É isso isso sempre esteve no capitalismo, mas é que isso se acelera de uma maneira tão brutal a partir dos anos 70, que passa a dominar a lógica de valorização do capital, atenção, não apenas nos mercados financeiros, onde quer que esteja o capital, inclusive no ambiente produtivo. A lógica de valorização passou a ser essa, a lógica fictícia de valorização do capital, esteja onde ele estiver. Tudo bem? Foi? Bom, tem que avançar. Não marquei que horas que eu comecei, então, enfim. Para um pouco. Respira, ponto, parágrafo. Daqui corremos um perigo de voltarmos para aquela interpretação tosca do capital financeiro. O capital fictício, portanto, nada mais é do que um papelzinho, portanto, um direito de apropriação sobre um valor futuro, por suposto, mas justamente por ser futuro, ele ainda nem existe. Portanto, esse capital é mera apropriação e não é produção. E voltamos para aquela... Né? Não é tão simples assim. No capitalismo nada é tão simples. Por que não? Por causa da rotação do capital. Percebam. O Marx percebe nas seções 4 e 5 do Capital, do livro 3, que o processo de substantivação das formas, capital, comércio, mercadorias, capital do comércio, dinheiro, capital a juros, e culmina no capital fictício. A cada desdobramento dialético, o capital, em geral, aprofunda a rotação do capital. Ele consegue fazer mais rápido aquilo que ele já vinha fazendo. No capital fictício, isso é tão insano. A melhor maneira de demonstrar que eu tenho é isso. Não há maneira mais inteligível de perceber a aceleração do tempo de rotação do capital pelo capital fictício do que recordar que o capital fictício traz o futuro para o presente. Se isso não for acelerar o tempo, eu não sei o que é. E não é de volta para o futuro, tá? A máquina do tempo. Pelo menos não, ainda que eu saiba. De repente já inventaram e eu não estou sabendo. O capitalismo é danado. Inventam umas coisas que a gente não sabe, vem saber depois. Ele acelera tanto o tempo de rotação no capital que traz o futuro para o presente. Qual é a implicação disso para o capitalismo contemporâneo? A aceleração da rotação do capital é brutal em função da penetração da lógica fictícia de valorização em todas as
searas, que faz com que aquela taxa anual ou periódica de mais-valor, portanto de lucro, se incremente. Portanto, embora o capital fictício não contribua diretamente, é isso, uma questão de mediação, não contribua diretamente para o processo de produção de mais-valor, contribui indiretamente ao acelerar a rotação do capital, para que o capital que produz o mais-valor, sim, o faça de maneira crescente. Portanto, o capital fictício, desculpem aqui a linguagem funcionalista, mas só para vocês entenderem, tem uma disfuncionalidade, ele mesmo não produz diretamente. Mas tem uma funcionalidade, porque indiretamente, pela mediação da rotação, contribui para que a coisa se acelere. Como tendência, quando prepondera a funcionalidade, o capitalismo vai de vento em popa. E o foi, de alguma maneira. Nunca dá para comparar as taxas de crescimento do capitalismo mundial do seu último ciclo de crescimento, do segundo pós-guerra, não dá. O segundo pós-guerra é... Eu não sei porque as pessoas falam 30 anos gloriosos, eu nunca entendi isso. A Segunda Guerra acaba em 45, a crise estoura 67 e 68. 30 onde? Bom, falar 30 anos sobre todos os anos que existe capitalismo, estatisticamente é nada, é zero. É um ponto fora da curva, não vai acontecer de novo. Então não compara com aquele não, tá? Então, alguma taxa de crescimento preponderou a funcionalidade. Antes de estourar 2007, ninguém reclamava de capital financeiro. Confessem. Alguns de nós, vamos incluir no meio, ficavam torcendo para o William Bonner, sim, ele já fazia isso lá naquela época, e vir no Jornal Nacional e dizer que a taxa que corrigia a poupança tinha aumentado. Oh, beleza, fiquei mais rico. Mentira que você ficou mais rico? Não, é verdade. Você ficou mais rico do ponto de vista individual particular. Mas aumentou a taxa de juros. Qual é o efeito disso macroeconômico para a totalidade? Bom, você se é da classe trabalhadora. Ninguém reclamava do capital financeiro. Passaram a reclamar a partir de 2007. Por quê? Porque começou a preponderar a disfuncionalidade. Vou explicar. Ensaios para essa grande crise estrutural já vem de algum tempo, tá? Em 87 quebrou a bolsa, lá atrás. Não se, a bolsa de Nova York, tá? Não é a bolsa de São Paulo para o mundo é nada, é zero, tá? Bovespa é nada, não existe. Para o mundo não existe. Quebrou a de Nova York em 87. Não estourou a crise. Em 2001 estoura a bolha das .com. Opa, já podia ter estourado em alguns momentos, poderia falar de outros. Eu não vou dizer por que não estourou nesses momentos. Eu vou dizer por que quando estoura. No mercado subprime imobiliário americano, em 2007, a coisa contamina rapidamente o mundo inteiro. Mercado subprime imobiliário americano, o termo mais importante aqui é o sub. Subprime é uma espécie assim do que está, quais são as garantias, os colaterais para aquilo. Bom, o mercado imobiliário como qualquer outro, né? Você financia, você compra a tua casa, compra mais ou menos, você não tem dinheiro. Então, você pede dinheiro para o sistema financeiro, não necessariamente banco comercial, e, portanto, você é dono, mas não é. Porque você tem ali uma hipoteca que diz que você ainda não é e vai pagando aquela hipoteca. Quando terminar de pagar, a casa passa a ser sua. Se por alguma razão você para de pagar, pela razão que seja, você não só não tem recuperado tudo que pagou, como perde a casa porque é do banco. É um sistema tradicional de hipoteca. Só que o que é o subprime? Fazia-se esse esquema de financiamento de casas para quem tinha baixa probabilidade de vir a pagar o empréstimo. Não é brincadeira. Saída de penitenciárias nos Estados Unidos. Tinha banquinha daqueles bancos. A pessoa saía da prisão e já tinha um financiamento para casa. Ah, mas eu nem arrumei emprego ainda, não importa. Está aqui, ganhou uma bolsinha, né, com bonezinho do banco, né, milhagem, e toma um financiamento para casa. Vocês vão dizer, esses caras eram loucos? Loucos não, a concorrência força você a ir cada vez mais. Concorrência no capitalismo funciona assim. Se você não fizesse, outros iam fazer, e ao eles fazerem, ocuparem o mercado, você vai sair do mercado. Então tem que fazer. Concorrência te obriga a fazer essas coisas. Bom, isso foi acontecendo. E qual era a roda, qual era a engrenagem desse assunto? Estava no momento de alta, inclusive no mercado imobiliário. Então o preço das casas estava subindo. Então, do ponto de vista de quem tomou empréstimo, independente de como é que eu vou pagar esse negócio, eu, sei lá, financiei uma casa de $500 mil, tenho que pagar um empréstimo de $500 mil, mas uma vez contratado o financiamento, o mercado continua em alta, sei lá, daqui a algum tempo já está valendo $1 milhão. O que eu faço? Porra, eu vendo a casa por $1 milhão, pego 500 mil, supondo que eu não paguei nada lá atrás, quito a dívida, ainda ficou com $500 mil, são chamados novos ricos da classe média nos Estados Unidos naquele momento.
E o que eu faço? Dou entrada numa casa melhor ainda. Ao dar entrada numa casa melhor ainda, eu estou aumentando a demanda pelas casas, então estou mantendo uma base real concreta para esse preço em ascenso dessas casas. Tudo bem? Então é um círculo virtuoso de crescimento dos preços desses imóveis. Agora, ciclo é assim, se vale para cima, vale para baixo. Na hora em que começa a se desconfiar, porque real e concretamente já alguns pararam de pagar os financiamentos, os bancos, porque banco é isso, melhor, sistema financeiro, as instituições financeiras, se elas têm um crédito, um papel que diz que elas vão receber alguma coisa, é porque elas tomaram emprestado. O negócio do capital bancário é esse, é tomar emprestado para emprestar. E eles ganham, tá, eu sei que hoje em dia a gente ganha paga até por respirar no banco, mas enfim, o negócio mesmo do capital financeiro é a diferença entre a taxa de juros do passivo, aquela que ele se comprometeu a pagar para quem coloca o dinheirinho lá, e a taxa de juros do ativo, que é do passivo para quem colocou o dinheiro, e a do ativo que ele vai recuperar em otorgando empréstimos. É isso que se chama de spread bancário. Então, se ele emprestou, é porque ele tomou emprestado, ou seja, para dar uma linguagem, desculpem o termo, só para vocês entenderem, ele tinha que alavancar aqueles empréstimos para aqueles imóveis. Como é que ela fazia? Eles pegavam aqueles papeizinhos, aquelas hipotecas, e botavam uma porrada de papelzinho junto. Um título da AIG Seguradora Britânica, um título do governo americano, sei lá, da Renault, da Toyota, da Ford, e faziam um fundo, né, de papéis que tinham nomes engraçadíssimos. Era assim, brilhantes os nomes. Claro que você tem que dar um nome bonito para as pessoas comprarem aquilo. Aí você contratava as agências de risco, sim, aquelas, para dar nota para aqueles fundos de investimento. Nota de rodapé. Um pouquinho antes de estourar a crise, se estima que um pouquinho mais de 50%, porque essas empresas de risco, agências de risco, são privadas e vendem ações na bolsa. Pois se estimava que isso é volátil, que em determinado momento, um pouquinho antes do estouro da crise, mais da metade dessas ações era de propriedade dos próprios bancos que pediam nota. Ou seja, é como se nós professores, entregássemos para os alunos e deem nota. Né? Claro, tudo A, mais plus, né? Enfim, tudo bom para ser comprado. Tudo isso se disseminou esse tipo de investimento no mundo. Todo mundo comprou esse negócio, inclusive estados nacionais. Tinham partes das suas reservas internacionais, nos chamados fundos soberanos, aplicados nesse tipo de investimento. Quando estoura lá no mercado subprime imobiliário americano, quebra lá o Fannie Mae, Freddie Mac, porque se vale para cima, vale para baixo, a instituição financeira quebrou, porque não teve o pagamento das hipotecas. Se ela não tem o pagamento, ela não tem como pagar aquilo que ela pediu emprestado. Se ela pediu emprestado, alguém emprestou. Quem emprestou não consegue mais. E tem um efeito dominó para baixo. Se é um círculo virtuoso no crescimento, é um círculo vicioso para baixo. Foi pegando todo mundo. Todo mundo, literalmente. Economia mundial, porque aqueles papeizinhos compunham os fundos de investimento que tinham os nomes engraçadíssimos. Tudo bem? Por isso é que o estouro dessa bolha, se vocês quiserem, em 2007, se manifesta, se espraia rapidamente, questão de dias, para uma crise econômica estrutural do capitalismo, na qual estamos até hoje, que se expressa na superprodução de capital, como todas as crises estruturais. Só que agora, qual é a especificidade? É uma superprodução de capital fictício. Esses direitos de apropriação futura sobre um valor que ainda nem foi produzido. Enquanto se confiou que existia esse valor lá na frente, esses mercados financeiros continuavam precificando, trazendo para hoje. Quando você começa a desconfiar que este direito de apropriação que você tem não vai ter do que apropriar-se, ou pelo menos não na mesma magnitude lá na frente, é que nem dança das cadeiras, você vai repassar o mico. Ou seja, na hora que estoura, todo mundo quer se livrar dos papeizinhos. Eu tenho um excesso de oferta desses papéis. Até o Sardenberg sabe que quando eu tenho um excesso de oferta de qualquer coisa, qual é a tendência do preço? Cair. Foi o que começou a acontecer, caiu, quebrou. O Lehman Brothers, não é qualquer coisa, tá? Foi vendido a um preço simbólico de $1. Então eu podia comprar. Não pode porque os dealers são só alguns. Enfim, tem essas coisas também. É livre mercado, pero não muito. Mas aí quando chegou no Goldman Sachs, aí o Goldman Sachs não pode. Os liberais, quando estoura a crise, falam, deixa quebrar todo mundo, liberais honestos. Os outros o Goldman Sachs não pode. Por que não pode? Bom, aí vocês devem ter visto vários documentários que mostram as relações. Você aqui
Eu sei que está sendo gravado, eu já assinei negócio de direito de imagem, vocês vão divulgar esse negócio. Então eu vou dizer um negócio assim bem... Digamos que o Goldman Sachs tem relações carnais com o governo americano, não é de hoje. Todos os secretários do Tesouro, todos do Board de Econômica, já foram, estarão, ou já foram e continuarão estando e virão estar de novo depois de saírem no Board do Goldman Sachs. Então o Goldman Sachs não pode quebrar. Quando não pode quebrar, opa, então aí vem sempre o de sempre para ver o que se faz o nosso velho conhecido Estado. Não pode deixar quebrar. Lembrem-se da passagem de bastão do governo americano Bush, o filho. Não vou fazer uma regra de 3, tá? Pai e filho, porque, né, Reinaldo, eu, enfim. Não dá para... Para o Obama, a negociação no Congresso do pacote de ajuda, a coisa lá em 2007 já estava, assim, já era de trilhões de dólares. Já estamos em 12 anos nesse negócio, hein? O que acontece naquele momento? Não pode deixar quebrar. Se não pode deixar quebrar, tem que entrar alguém do outro lado, demanda, comprando, para fazer com que não exista mais esse excesso de oferta, porque senão o preço vai cair. Eu vou ter uma desvalorização no capital fictício, isso vai quebrar a economia mundial. Quebrou, mas eles estancaram. Como é que eles estancaram? Veio o Estado e começou a entrar no mercado comprando esses papéis, demandando os papéis. Sim, com dinheiro. Só que o Estado, como qualquer entidade, é muito específico. Mas ele tem uma estrutura de financiamento que, para destinar maior recursos para a sua atuação no mercado financeiro, comprando esses títulos, ele tem que tirar de outros lugares. Percebam, não é uma eventualidade histórica que o ajuste fiscal, que tinha caído em desgraça, pelo menos do ponto de vista do discurso, tenha voltado com toda a tona. Voltou. É necessário fazer o ajuste fiscal. Por quê? Por isso. O Estado precisa retirar recursos de outras rubricas, para dizer no português claro, precisa retirar recursos das despesas não financeiras, saúde, educação, habitação, tudo isso que a gente conhece, para redirecionar essas verbas para a atuação no Estado, nas despesas financeiras, para não permitir que aquele capital fictício superproduzido fosse desvalorizado, aprofundando a crise mundial. Só que o tamanho do rombo era tão grande, mas tão grande, que não deu o ajuste fiscal. O que o Estado faz? Pede emprestado. Atenção, a dívida pública não nasce aí, ela é constituinte do modo de produção capitalista. O Marx já foi bastante claro, inclusive, a nos mostrar isso lá no Capital, no século XIX. O crescimento do estoque da dívida pública tampouco é uma novidade. Ele ocorreu desde já há um bom tempo, inclusive durante as etapas neoliberais mais explícitas, esse discurso de que o neoliberalismo é para reduzir dívida, enfim, podemos discutir isso depois, então não é novidade. Acontece que a partir daquele momento, 2008, 2009, a dívida pública cresce exponencialmente, porque o Estado emite dívida pública, vai no mercado, vende aqueles papéis, consegue dinheiro para poder atuar na outra ponta, comprando os papéis que estavam tendendo a serem precificados para baixo, enfim. O que é curioso, porque se a gente tira, abstrai, para ser mais rigoroso, essa intermediação do Estado, o que o mercado está fazendo? Está vendendo aqueles ativos podres, capitais fictícios com tendência à baixa, e trocando por dívida pública. É um negócio da China, aliás, da China, dos Estados Unidos, da Europa. O mundo inteiro fez isso. Uns mais, outros menos. Tudo bem? Isso significa que o estoque da dívida pública vai crescendo, né, bastante. Quando chega 2010, 2011, e vai estourar na zona do euro por razões específicas de como se constrói, de qual é a dinâmica, qual é a lógica da zona do euro, não tenho tempo de tratar. Mas estoura a segunda fase, atenção, da mesma crise, não é uma nova crise, como alguns querem nos vender. Via estouro das dívidas soberanas. Claro, estoura primeiro em Grécia, os famosos PIGs, né? Portugal, Itália, Grécia, enfim, a Espanha. Mas chegou na França, a Alemanha ficou em xeque. Aliás, nota de rodapé, a Grécia só não sai da zona do euro porque a Alemanha não deixa. Se a Grécia sai da zona do euro, os títulos gregos se desvalorizam brutalmente e esses títulos estavam de posse de bancos alemães. Ia quebrar a Alemanha. Então, a Grécia só não sai da zona do euro porque a Alemanha não quis. Mas fecha a nota de rodapé. A segunda fase da crise se apresenta, ganha uma nova forma, via estouro das dívidas públicas, especificamente estoura na região do euro, mas acontece em vários lugares.
Explosão da dívida pública. Bom. Mais ajuste fiscal, mais conhecemos essa história toda. Onde é que nós estamos hoje? De lá para cá. Nós estamos na berlinda do estouro da terceira fase da crise, da mesma. Por quê? Primeiro, o estoque da dívida pública só cresceu de lá para cá. Então, aspas, não se resolveu a segunda fase da crise. Segundo e mais importante, qual é a mensagem que se dá para o mercado? Para a inserção social daqueles que compram e vendem títulos ou capital fictício. Toca o barco. Por mais arriscado que seja o negócio, por maior que seja o risco daquilo que você está esperando que venha a ser não ocorra, no limite último, o Estado vem e te dá uma mão. Toca o barco. Tem problemas em metodologia de como se mede. Não tenho tempo de trabalhar isso aqui, mas estima-se que de 2007, quando estoura a crise lá no Fannie Mae, Freddie Mac, até hoje, 12 anos depois, pelo menos, o estoque de capital fictício no mundo, pelo menos quintuplicou. Tem divergência, tem toda uma, como é que se mede, não é simples, tem erros, tem subestimações, superestimações, tem várias coisas aqui. Mas de lá para cá, a economia mundial ficou mais ou menos estagnada. O que é que significa isso? Que a produção de valor mais valor ficou mais ou menos estagnada e só cresceu a massa de direitos de apropriação sobre um valor que ficou estagnado. Vai dar ruim. Não é? Então pode ser que a gente... Estamos na berlinda da terceira do estouro, que volta a ser, tende a ser uma manifestação, já com o estoque da dívida pública aumentado, mas via sistema bancário de novo. Eu tomaria cuidado com os bancos que vocês têm dinheiro guardado, mas enfim. O meu ponto aqui é o seguinte, para fechar isto. Percebam, ajuste fiscal já está no pacote. Mas ajuste fiscal, eles mesmos dizem isso, é só para ganhar tempo. Por que ganhar tempo? Porque o problema não está sendo, aspas, corrigido. Qual é o problema? Você tem uma massa de direitos de apropriação sobre um valor que não se espera que, pelo menos tão cedo, venha a ser produzido na mesma proporção. Então, ou de novo o mercado vai precificar para baixo, novo estouro, ou é preciso aumentar a produção de valor. Por isso essa tara para voltar a aumentar o crescimento. Numa linguagem de crítica da economia política, como é que se faz isso? É preciso aumentar a exploração do trabalho. É por isso que no pacote do capitalismo contemporâneo é necessário, além do ajuste fiscal, toda uma nova onda, e perpetuamente, de reformas. Trabalhista, previdenciária. Não é à toa. Não é porque eles estão de sacanagem com a gente. Quer dizer, até podem estar, mas há uma base real concreta em função de como o capitalismo está tentando sair da sua crise, que exige um aumento brutal da taxa de exploração, que, portanto, exige essa lógica perversa do neoliberalismo, sem nenhuma maquiagem, sem nenhum perfume, de aprofundamento do ajuste fiscal e de reformas, não é qualquer uma, né? Reforma previdenciária, trabalhista, perpetuamente. É que nem reforma do Maracanã, cada 6 meses tem uma. Essa piada lá no Rio, né? Enfim. Tudo bem? E isso, claramente, tem efeitos sociais, políticos e sociais. Porque implica em aprofundamento do desemprego, ou do emprego informal, da pobreza, da miséria. E as pessoas que passam fome, em algum momento, passam a reclamar disso. Percebam, eu estou justamente aqui demonstrando que o neoconservadorismo, o neofascismo, o embrutecimento, a brutalidade que a gente vive nos dias de hoje, é uma necessidade do capitalismo contemporâneo, ou, para ser mais rigoroso, da forma como o capitalismo contemporâneo vai tentar sair da sua crise. Primeiro, não sei se vai conseguir. E segundo, mesmo que consiga e voltemos a crescer, vai ser sob as nossas costas. De uma forma ou de outra, já está sendo sob as nossas costas. Tudo bem, não? Bom, eu tenho pouquíssimo tempo. Acabou. Eu falei que a América Latina ia ficar para nunca. Mas eu preciso fazer referência a algo importante, que diz respeito, inclusive, ao caráter do seminário. Notem, tudo isso que eu tentei mostrar para vocês, de maneira simples, e em alguns momentos até simplória, portanto com falta de rigor, dado o tempo, foi tentar mostrar para vocês qual é a lógica de valorização do capital nos dias de hoje, no sentido mais geral. Claro, mostrando momentos distintos do ciclo. E se fez sentido isso que eu falei para vocês, da valorização fictícia, isso se espraia em vários aspectos.
Do ponto de vista da crítica da economia política, alguns autores estão tentando resgatar também a seção 6 do livro 3, a teoria da renda da terra. Porque, ao contrário do que o marxismo ortodoxo convencional continua pensando, o Marx ali não estava pensando apenas numa teoria específica de como determinada fração do mais-valor vai ser apropriada na forma de renda da terra pelos proprietários da terra na terra, no setor primário agrícola, digamos assim. O que o Marx ali estava colocando era uma pergunta crucial para o capitalismo sempre. Aquilo que o capital, o D que vira D', precisa ser produzido em algum lugar. E como tudo no capitalismo, eu tenho a propriedade privada, sim, inclusive do lugar onde aquela produção capitalista acontece. Notem, desde o início o Marx está pensando ali não apenas no setor primário, ele está pensando em tudo. É claro que ele está exemplificando com o que ele tinha à época. A teoria da renda da terra do Marx passa, portanto, pelo resgate de o que permite, nesta lógica específica da ética mercantil capitalista, um monopólio, a propriedade monopólica do espaço onde a produção capitalista ocorre, dá direito a quem tem essa propriedade se apropriar de uma fração do mais-valor, na forma de renda. Da terra ou não, não importa. E por que isso é importante no capitalismo contemporâneo? Porque, notem, um espaço onde a produção capitalista ainda vai acontecer. Ela não aconteceu ainda. Portanto, é a precificação de uma expectativa de apropriação de um valor futuro que ainda não foi produzido. Quanto é que vale aquele espaço? Aquele espaço tem que valer, está relacionado com a maior capacidade ou menor que determinada massa de valor tem de valorizar-se ali, mas ainda não se valorizou. Portanto, o preço da terra ou do espaço da produção capitalista tem, na sua determinação, eminentemente uma natureza fictícia. Tanto mais valerá esse espaço, quanto mais se acredita, vai ser possível apropriar-se, na forma de renda, da propriedade daquele espaço. Tudo bem? E, portanto, o preço desses espaços passa a ser determinado nos mercados futuros. Tem uma bolsa de mercado futuro, não é em Nova York, é em Chicago. O que só confirma a dependência, inclusive, dos nossos países. A gente tem grau de autonomia zero na determinação desses mercados futuros. Portanto, essa lógica de valorização fictícia, tudo que eu contei para vocês, infelizmente, pelo menos do meu ponto de vista, tem tudo a ver com o momento em que o capitalismo está, como ele está tentando sair da sua crise, como o fascismo, o neofascismo, o conservadorismo, o neoconservadorismo está dando porrada na nossa cabeça e tem tudo a ver com o tema desse seminário. Eu espero que pelo menos essa mensagem eu tenha conseguido deixar. E a América Latina, a dependência, a gente discute pelos corredores depois, enfim. Obrigado, desculpem por falar rápido e por, enfim...